Em relação a esse início com a Farol, foi uma demanda que aconteceu e você foi abraçando ou você parou e estruturou um negócio? Como é que foi esse início? Eu tava no momento, quando eu entrei na Farol, eu tava num momento muito... Aquele momento, sabe, de glamour do empreendedorismo, de achar que o empreendedorismo é lindo, que tudo é massa, tudo é legal. A planilha aceita tudo. Tudo é lindo, tudo é muito... Né, tudo é teoria. E aí, na época, eu tava com o correspondente bancário, eu tava com 3 negócios na época. E eu achava isso o máximo, mas nenhum dava certo. E aí, no Empretec, eu comecei a parar, refletir. Um pouco mais de teoria, isso, né? Eu comecei a entender mais e dizer, pô, tá errado. É glamuroso você ser empreendedor? É massa, a gente acha lindo, todo mundo acha bonito. Só que na prática a conversa é diferente, né? E aí eu optei, na época, sair das sociedades que eu tinha a revenda da TIM empresarial, tinha várias coisas, sair de tudo. E decidi parar e repensar tudo. E nesse meio tempo, meu ex-sócio, um dos meus ex-sócios da TIM e de outros negócios que eu tive, a gente sempre tava junto, ele é contador. E ele falou, cara, tem um negócio aqui que existe uma demanda, mas eu não consigo suprir. E a gente poderia entrar junto nessa e a gente fazer um negócio acontecer. E aí eu fui para esse cara, vou pensar, deixa eu estudar o mercado, entender para não errar de novo. E aí eu fui, passei alguns meses analisando e tal, vendo o mercado. E eu aceitei. Um pouco mais com experiência desses outros negócios. Já com mais medo, né? Já com um pouquinho mais de medo, já mais cautela. Não é tão como a gente imagina. E aí eu fui, entrei, aceitei a sociedade com ele. E eu nunca tinha tido experiência com vendas. Eu achava que eu não sabia vender. E aí eu tinha, enfim, um receio de vender. E aí eu disse, a gente vai entrar e tal. E eu vou começar a prospectar. Eu vou entender, vou começar a formatar um negócio e vou vender. E eu nunca tinha tido experiência direta, assim, de eu e o Júlio vendendo direto. E aí eu comecei. A gente comecei trabalhando em casa. E na primeira semana de negócio, eu consegui vender meu primeiro contrato. E o primeiro contrato foi à vista. E eu fiquei, opa, acho que dá certo. Eu acho que eu sei vender. Conseguiu ver uma luz ali. Consegui vender a primeira marca à vista. E a coisa foi acontecendo. A gente foi estruturando a Farol toda na minha casa, inicialmente. E aí, com alguns meses, a gente foi pro escritório que era dele. A gente começou a construir tudo lá e tal. E aí, o convite veio dele. Então, ele me fez o convite, ele me abriu a possibilidade. E aí, em coisa de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a gente já tinha vendido praticamente mais do que ele já tinha vendido em todo o período. Então, a gente conseguiu acelerar muito o processo. E a ideia que a gente tinha na Farol desde o início era, a gente vai entrar, eu analisei tudo, a gente estudou todos os concorrentes, que a gente vai entrar para ser disruptivo mesmo. A gente vai fazer tudo que for diferente. O mercado faz, a gente não vai fazer. Júlio, isso aí você tava com quantos anos? Isso foi em 2014, eu tava com 21 anos. 21, muito novo, né? Muito novo, 21 anos. E aí meu ex-sócio era o cara que eu tinha como referência de empreendedor e ele tava ali sempre, a gente tava sempre junto. E era a pessoa que muitas vezes ele me puxava pra colocar o pé no chão. E várias vezes eu também puxava ele pra dar uma voada também junto. Então a gente conseguiu dar fazer esse complemento. E aí a gente iniciou a Farol, a gente entrou com uma pegada bem forte. A gente foi a primeira empresa daqui a fazer parcelamento em 10 vezes sem juros no boleto bancário. Ninguém fazia, a gente começou a fazer. Geralmente o parcelamento era 3 vezes, 4 vezes. E a gente foi colocando várias coisas. A gente começou a trabalhar muito forte o Instagram, e aí depois o tráfego pago. Numa época em que nem era tão não era comum. Muito forte. Lá em 2014, a gente começou a trabalhar muito Facebook. Era Facebook, e depois veio o Instagram e a gente foi migrando. A plataforma era mais forte. Isso. E aí a gente foi trabalhando muito, a gente tinha uma grande restrição aqui em Natal. A galera não comprava a gente. Era uma empresa nova. Existia grandes empresas aqui no estado, então a galera tem uma barreira muito grande. E a gente começou a focar fora. E a gente começou, através das redes sociais, a trabalhar muito fora. E a gente conseguiu ir começando a vender. E foi quando eu disse, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a estudar mais, comecei a me aperfeiçoar, comecei a estudar, de fato, tanto de gestão quanto de propriedade intelectual. A parte operacional da coisa. Então, eu peguei todo o processo, tudo que a gente faz na Farol hoje, com o time que a gente tem, literalmente todos os processos eu fiz. Antes eu passar algum processo para o meu administrativo financeiro, para o meu jurídico, para o meu comercial, todo o processo eu já fiz. A gente vai implementar algo antes, eu faço, eu testo, eu vejo se dá certo, e a partir daí a gente vai replicar. Cara, isso é muito legal, porque é aquela coisa assim, de você não se prender com nenhuma obrigação operacional, mas se, vamos supor que você precise ir lá, você sabe fazer. Isso. Né? E você sabe criticar, que eu acho que é mais importante que saber fazer, né? Para melhorar o processo. Isso. E assim, eu acho que o que eu mais aprendi em relação a isso é que a gente precisa ter o controle do negócio,
A gente precisa ter acompanhamento de tudo que está acontecendo. Mas para a gente acompanhar, a gente saber aonde a gente vai criticar, a gente tem que saber fazer. o que aconteceu e o porquê daquilo aconteceu. E aí, à medida em que a gente foi formatando tudo isso, eu consegui, na hora de eu chegar e cobrar alguém, ou então de gerar alguma dúvida, algum questionamento de um consultor, do meu administrativo, mas eu acho que seria melhor assim. A gente analisa, se for melhor, beleza, se não for, eu vou lá e vou justificar, eu tenho como justificar tudo. Então, na hora de eu cobrar, de a gente repassar o conhecimento para os demais, por eu ter passado por todas as etapas da Farol, eu consigo sim chegar e ter uma cobrança um pouco mais efetiva e a gente ter um resultado muito mais efetivo também. Caraca, que massa. E aí você foi construindo isso e, assim, de 2014 para cá, eu queria fazer um salto para depois a gente retornar a conversa. Massa. Queria que você falasse um pouco da estrutura hoje da Farol, para a gente depois traçar um pouco da história até lá. Então me fala um pouquinho dos números, assim, colaboradores, presença em estados e até países que eu vi já. Me fala um pouco disso. Hoje, os números da Farol, nesse momento, a gente representa 2.200 marcas, mais de 2.200 marcas. Atualmente, a gente tem nosso time comercial e nosso time administrativo financeiro. Nesse momento, a gente está com 3 pessoas no comercial, mas a média nossa é 8. A gente está com o processo seletivo aberto agora. E aí, são 8 pessoas no comercial e 2 pessoas no administrativo financeiro, que lá a gente chama de relacionamento. Então, as pessoas que têm relacionamento, contato direto com o cliente. Então, a gente apresenta mais de 2.000 marcas, mais de 2.200, em todos os estados brasileiros e mais 5 países. Já botou o pinozinho em todos os estados e mais 5 países. A gente está em Japão, Argentina, Estados Unidos, Portugal e Suíça. Que bacana. Além do Brasil. E uma empresa daqui da gente, daqui. Né? Então, a gente teve é uma coisa que me orgulha muito. A gente tá aqui, a gente sabe o quanto é difícil. Uhum. A gente é um estado que não é muito forte economicamente. As oportunidades, elas não aparecem todo dia. A gente teve que buscar fora também. E acredito que uma dor que seja muito minha, né? E que eu tenho certeza que é a sua também. Eu sei que é a sua também. E de boa parte dos empresários daqui, é que o mercado daqui não consome muito. Ele não busca... eu acho que existe uma lacuna muito grande entre o empreendedor potiguar e o cliente potiguar. O cliente potiguar, geralmente, ele não compra muito ao empreendedor daqui. Que era para ser justamente... Que era para ser o contrário. Exato. Né? Ele ia comprar muita gente. Então, muitas vezes, ele opta por comprar fora. E a gente sofreu por muito tempo isso. Desses 2.200 clientes que a gente tem hoje, há 6 anos eu rompi a sociedade, né? Com meu sócio, e eu tô sozinho. E desses 6 últimos anos, o primeiro ano é que Natal foi a cidade que mais nos comprou, está sendo esse ano, 2023. Antes disso, nunca Natal foi a cidade que mais nos comprou. Proporcionalmente, a cidade que mais nos compra é Mossoró, que é uma cidade que abraçou a gente de uma forma assim absurda. Proporcionalmente, você diz em relação aos habitantes. Isso, habitantes e quantidade de marcas. Entendi. Então, Mossoró é a cidade que nos abraçou muito. E aí, a gente teve, como o Natal não abraçou muito, a gente teve que ir muito para fora. Então, a gente hoje representa empresas, marcas em todo o Brasil e fora do Brasil também. Que bacana.